Salve, salve, galera! Amanhã é um dia especial, porque a cidade que inspirou a criação desse canal completará 470 anos de sua fundação. Então fica por aí, porque hoje eu vou te contar como surgiu o pequeno e relevante povoado que acabaria se tornando uma das melhores e mais importantes cidades do Brasil e do mundo. Eu sou Davi Jufrida e eu vim de Santos. Solta a vinheta, Neita! Por incrível que pareça, a história de Santos começa lá atrás com o descobrimento do Brasil, que, como aprendemos na escola, foi em 1500, durante a expedição de Pedro Álvares Cabral, que supostamente se desviou da rota para as Índias e veio parar aqui. O nosso professor de história também contou que junto com o Cabral veio o tal de Pero Vaz de Caminha, que mandou uma carta lá para o rei de Portugal, falando da descoberta daquele pequeno pedacinho de terra que eles resolveram chamar de Terra de Vera Cruz, certo? Mas o que aconteceu depois disso? É isso que eu vou te contar hoje. Eu vou tentar contextualizar rápido aquele turbulento início do século XVI, porque é importante só, tá? Não me xingue. Em 1501 a portuguesada ainda estava por aqui, tanto que Gaspar de Lemos, o cara que comandava uma das 12 caravelas do Cabral, inicia sua lendária expedição para reconhecimento da costa brasileira. Junto com ele na tripulação estava apenas o cara que simplesmente deu nome ao continente que vivemos, um tal de Américo Vespúcio. Não é fraco não, né? Pra tu ver como os caras eram mais zica que a prima da dengue, no finalzinho de 1501, eles descobriram e batizaram o sossegadão arquipélago de Fernando de Noronha e a retada Baía de Todos os Santos. Mas, não satisfeitos, continuaram descendo a costa, na moral, curtindo o visu e tirando selfie até que dia 6 de janeiro, chegaram numa tal de Baía de Guanabara, mas que eles acharam que é um rio. Pegou? Nessa pegada ainda deu tempo de vislumbrar a gloriosa Angra dos Reis, antes de chegar precisamente em 22 de janeiro de 1502, na ilha de Guaiaó, que o seu Gaspar resolveu chamar de Ilha de São Vicente, em homenagem a São Vicente de Saragoça, um dos padroeiros de Portugal. Eita gajo de personalidade! Depois disso tudo, o Brasil ficou praticamente abandonado por apenas 30 anos. E durante esse tempo, obviamente, muitos piratas vieram aqui e roubaram o nosso abundante e cobiçado pau-brasil. Esse descaso com a nossa terra Brasilis só aconteceu porque a corte portuguesa só queria saber das Índias Orientais e suas famosas especiarias. Mas, em 1531, os negócios na futura terra do Gandhi já não iam bem. Foi aí que o rei se lembrou que ele também tinha uma colônia zerada e inexplorada na América, e por isso resolveu mandar outro filho de algo numa expedição de demarcação e posse de territórios. Esse cara era ninguém menos que Martim Afonso de Souza, que também trouxe no barco o glorioso Brás Cubas. Tudo certo, tudo tranquilo, até que em 22 de janeiro de 1532, exatamente 30 anos após seu conterrâneo Gaspar de Lemos chegar aqui, o todo-poderoso, com 2 capitanias em seu nome, Martim Afonso chegando com a sua esquadra na entrada do atual estuário de Santos e encontra um pequeno povoado com um atracadouro conhecido como Porto de São Vicente. Pois bem, sem a menor cerimônia, ele ocupa o pobre portinho e expulsa o líder local Cosme Fernandes, um cara que já tinha sido expulso de Portugal e exilado para a região, mas que, bem ou mal, estava desenvolvendo o povoado graças ao comércio com os indígenas. Depois de botar o coitado do Cosme para correr, o Martim Afonso distribuiu sesmarias, que eram pequenos pedaços de terra abandonados que o rei de Portugal entregava para os colonos cuidarem, lá na parte norte da ilha, conhecida como Inguaguaçu, onde estavam as melhores terras para o plantio. Entre os colonizadores portugueses que se instalaram com suas famílias em Inguaguaçu estavam os irmãos Adorno, que construíram um engenho perto do Morro do São Bento. E muito por causa disso, entre 1530 e 1543, a vida do novo povoado se baseava no engenho e no plantio. Nesse meio tempo, apesar de ter sido invadido e saqueado por Cosme Fernandes, que queria se vingar de Martim Afonso, além de outros saques, outras invasões e até um maremoto, o povo de Inguaguaçu crescia a olhos vistos. Em 1543, o colono Luís de Góes terminou a construção de uma capela em homenagem a Santa Catarina. Foi aí que Brás Cubas transferiu as operações do porto, que estava lá no estuário, para o povoado do Inguaguaçu, onde, além de ser geograficamente mais seguro, tinha a infraestrutura necessária para as embarcações atracarem.
A partir daí, o Brás Cubas revolucionou a parada, instalando um certo hospital para receber os doentes que chegavam na região, acelerando assim o desenvolvimento local. A Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos foi o primeiro hospital das Américas e tem esse nome pois foi inspirado na Santa Casa de Lisboa. Por causa dela, o novo povoado de Iguaçu começou a ser chamado de Povoado de Todos os Santos, depois Povoado de Santos, passando por Vila do Porto de Santos, até chegar simplesmente a Santos. E aos poucos o povoado foi ganhando importância, até que foi elevado à condição de vila pelos Brás Cubas mesmo, em 1546, vivendo assim os seus primeiros anos de ocupação por imigrantes portugueses e espanhóis. A Capela de Santa Catarina se tornou a igreja matriz da vila e ainda hoje comenta-se o fato de Santos ser uma das poucas cidades que conhecem exatamente o seu local de nascimento. No caso, o Outeiro de Santa Catarina, que existe até hoje. E aí, tá curtindo a história? Então clica no gostei aqui embaixo para ajudar a promover o vídeo e se ainda não tiver inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho do lado. E no início do período colonial do Brasil, muita coisa aconteceu na nossa ilha. Em 1550, no mesmo ano que chegaram os padres jesuítas para catequizar os índios tupis, surgiu a Alfândega de Santos. Em 1552 foi criado o Arsenal de Defesa e em 1589 a Ordem dos Carmelitas se instalou aqui e fundaram em um terreno cedido pelo Brás Cubas o convento e o Colégio do Carmo, que não é o mesmo que tem hoje na Ponta da Praia. Já no século XVII, toda a capitania de São Vicente, incluindo a Vila de Santos, entrou em um longo e lento processo de estagnação e consequente decadência. Muitos habitantes da vila, na tentativa de buscar uma atividade econômica, subiam a Serra do Mar para se juntar aos habitantes da vila de São Paulo de Piratininga para partir nas famosas expedições conhecidas como bandeiras. Já no fim do século XVIII, a vila retomou o desenvolvimento e sua população voltou a crescer. A construção da calçada do Lorena na Serra do Mar, que foi o primeiro caminho pavimentado que ligou São Paulo a Santos, além do desenvolvimento na infraestrutura da vila com a instalação da iluminação pública e melhorias feitas no Porto de Santos e depois a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas, com a família real chegando ao Brasil, reativaram o dinamismo econômico da vila. Até que em 26 de janeiro de 1839, a então Assembleia Provincial, que hoje seria equivalente à Assembleia Legislativa Estadual, aprovou uma lei que elevava a Vila de Santos à condição de cidade. Santos, agora oficialmente uma cidade, precisava de um brasão de armas, e este foi desenhado por Benedito Calixto em 1920, se tornando então o símbolo oficial do município. E foi assim por 84 anos, até que em 2004, após a observação de 3 pesquisadores da cidade conhecedores da heráldica, o brasão foi alterado. Para Jaime Mesquita Caldas, Antônio Ernesto Papa e Vilma Terezinha, os símbolos do brasão antigo representavam Santos como uma aldeia e não como uma cidade e como uma colônia francesa e não portuguesa. As modificações mais curiosas feitas no símbolo são que o brasão antigo ostentava 3 torres, enquanto que agora possui 8 para representar a importância da cidade. Além disso, o antigo escudo possuía um bico que representava erroneamente a colonização pela França, e agora o bico é arredondado para indicar a colonização por Portugal. O brasão também representa traços tradicionais e culturais da cidade, como o escudo que ostenta ramos de café e afirma a posição de Santos como o maior escoadouro de produção cafeeira do estado, sendo aliás a base do seu comércio e riqueza. No centro do brasão está o caduceu dourado, uma vara mágica presente do importante deus grego Apolo para Mercúrio, mensageiro do Olimpo e deus da venda, lucro e comércio. Graças a essa simbologia, o caduceu representa o Porto de Santos no brasão e as serpentes representam a prudência. A fita verde e amarela representa as autoridades e os patriotas da independência do Brasil, homenageando principalmente o santista e patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. A coroa mural no topo do escudo representa força, resistência e emancipação, enquanto que as portas das torres fazem alusão ao caráter hospitaleiro dos santistas. Aliás, a frase em latim Patriam Caritatem et Libertatem doqui quer dizer literalmente à pátria ensinei a caridade e a liberdade, e ela foi cunhada pelo historiador Afonso Descragnoli Tunet, que foi um grande memorista de Santos.
Se tu gostou, dá um joinha e se inscreve no canal para receber nosso conteúdo em primeira mão. Aqui na tela tem outros vídeos com mais curiosidades sobre o nosso aniversariante e as nossas redes sociais para tu seguir a gente e ficar por dentro de tudo que vai rolar. E escreve também nos comentários o que você achou de mais interessante na história da fundação da Vila de Santos. E é isso, até semana que vem, valeu, tchau! Em 1550, no mesmo ano que chegaram os padres jesuítas para atacar lá... E como aprendemos na escola, foi em 1500, durante a expedição de Pedro Vaz de Caminha, né? De Cabral. Em homenagem a São Vicente de Saragoça, um dos padroeiros de Pato Branco, lá no Paraná, lá em Pato Branco, aconteceu um negócio. Ostentava 3 torres, enquanto que agora possui 8.